Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais esse dia para gravar uma aula aí sobre as 4 operações com números naturais. A gente usa aqui o exemplo da Nazaré, para você ver que não é tão difícil assim, né? Embora pareça meio bugante, são operações que a gente usa no dia a dia com uma certa facilidade. Claro que o celular trouxe para a gente muita agilidade, então muitas de nós tem preguiça de fazer uma conta de cabeça ou escrever um cálculo. O celular está ali de maneira muito prática, então você pega o celular e começa a fazer os cálculos. Mas pensando no vestibulinho, pensando mais para frente no vestibular, a gente precisa saber fazer esses cálculos com certa tranquilidade, com certa habilidade. Então a ideia desse momento de hoje é retomar um pouquinho de como fazer essas operações para que você não tenha problemas mais para frente com os cálculos, beleza? Bom, primeira das 4 operações aí que a gente vai tratar hoje é a adição, né? E quem nunca passou por situações desse tipo, né? De usar os dedinhos para fazer soma, né? De colocar os dedinhos embaixo da mesa e quando ninguém tá vendo fica ali fazendo adição e fica ali fazendo tabuada com os dedos. Mas a ideia é ter um mecanismo um pouco mais prático para isso, tá? Então vamos ao primeiro exemplo aí dessa noite. Ou desta tarde, ou desta manhã, não sei que horas que você tá vendo o vídeo aí. Bom, a primeira ideia está aqui, ó. Então, 286 mais 128, né? Então, quando a gente fala de adição, a gente sempre soma primeiro a casa das unidades, depois a casa das dezenas, depois a casa das centenas e assim por diante, beleza? Então, 6 mais 8, 14. O problema é que não cabem 14 unidades na casa da unidade, né? Cada unidade só vai de 0 a 9. Quando atinge o 10, esse outro número ele vai para casa em sequência, né? Ele vem para a próxima casa, que no caso aqui é das dezenas. E a gente soma com maior tranquilidade. Então, 1 mais 8, 9. 9 mais 2, 11. Né? De novo, vai 1. Não cabem 11 dezenas na casa da dezena. Então, esse 1 acaba indo para a próxima casa, que é das centenas. Então, tranquilidade, 1 mais 2, 3, 3 mais 1, 4. E a resposta da nossa operação, da adição, ela é soma, tá? Então, cada uma das 4 operações tem uma resposta. Então, uma da adição é soma. Então, quando você estiver interpretando um problema e aparecer a palavrinha soma ou adição, você sabe que você precisa somar as coisas, beleza? Tranquilo até aí, sem nenhuma dificuldade. Acho que a adição é a mais básica das operações aí que a gente tem. E é a que a gente aprende primeiro, né? Depois, logo na sequência, vem a subtração. Então, o que a subtração traz pra gente? Vamos pegar um exemplo prático aqui, ó. 44 menos 38. Então, a subtração tem aquela história do empresta, do corta. Cada um utiliza uma maneira. Vou mostrar um jeito fácil da gente se divertir aí. Então, 44 menos 38. Então, eu vou respeitar a ideia. Casa da unidade, casa da dezena. O problema é que de 4 unidades eu não posso tirar 8. Eu teria que ter mais que 8 para poder tirar, não é verdade? Então, a gente usa esse esqueminha que está um pouco sujo, porque eu fiz no meu caderno, fiz em folha, para você reproduzir como você faz no seu caderno, como que acaba acontecendo quando você está escrevendo. Então, olha só. O 4 eu vou emprestar uma dezena para cá, para casa das unidades. Então fica 14. 14 menos 8, 6. Tranquilo. Só que se eu tirei uma dezena das 4 dezenas que eu tinha, agora eu tenho 3. E aí eu efetuo o cálculo tranquilamente. 3 menos 3, 0. Beleza? A resposta da nossa subtração é o resto ou a diferença. Como a gente sabe que historicamente os alunos têm mais dificuldade com subtração e com divisões, então vou dar outro exemplo para vocês. Ó, 312 menos 93. Começando pela ideia das unidades. De 2 unidades, eu não posso tirar 3 unidades, né? Então, o que a gente faz? A gente empresta uma dezena e faz 12 menos 3, 9. Tranquilo? E aquela dezena que tinha, que a gente tirou, agora ficou 0. Então, emprestamos 1 para casa da unidade e ficamos com 0. E aí, de 9 eu não posso tirar, de 0 eu não posso tirar 9.
Então a gente empresta da casa das centenas. E se fosse unidade de milhar, dezena de milhar, milhão, bilhão, trilhão, o processo seria o mesmo. Então o que acontece aqui? Eu emprestei uma centena para a casa da dezena e ficou 10. 10 menos 9, 1. E 2 menos nada, 2, né? De onde vem esse 2? Ora, se eu tinha 3 centenas e tirei ou emprestei uma para poder fazer o cálculo da casa das dezenas, então agora eu fiquei só com 2 centenas, tá bom? Tranquilo, né? Então aquele mecanismo meio nebuloso ficou tranquilo. É claro que é importante você treinar esse tipo de exercício, né? Porque, de novo, numa prova de vestibulinho, numa prova de vestibular, numa prova de escola, esses cálculos você tem que fazer com uma certa velocidade, né? Isso ganha tempo. Então, quanto menos tempo você perder nos cálculos e mais tempo no raciocínio, melhor é pra gente. Beleza? Bom, o próximo da nossa diversão total aí é a multiplicação, né? A multiplicação, por ideia, são várias somas, né? São somas repetidas, vamos dizer assim. Então, sem ficar enrolando muito, sem ficar perdendo muito tempo, porque a ideia dos vídeos é que eles sejam relativamente curtos e objetivos, a multiplicação está aqui, ó. Então, a primeira ideia é um 13 vezes 69. De novo, vou respeitar a hierarquia. Primeiro as unidades e depois eu olho para o resto. Então, olha só, a primeira separação que eu já fiz aqui. Pensando nas unidades, tranquilo, ó. 9 vezes 3, 27. Coloco o 7 na casa das unidades e é o famoso vai 2, né? Então 27 são 2 dezenas e 7 unidades. O 2 vai para a casa das dezenas, cada número na sua casa. De novo eu faço multiplicação. 9 vezes 1, 9, mais 2 dezenas, 11. Beleza? Só que agora eu tenho uma multiplicação que envolve dezenas e unidades. Certo? Então vamos olhar para as dezenas agora. Não são 6 dezenas? Quando eu multiplico dezenas, o que tem na casa das unidades? Nada, né? Então 6 dezenas é a mesma coisa que o número 60. Por isso que a gente coloca o zero aqui. Tá? E aí a gente efetua a multiplicação sem maiores problemas. 6 vezes 3, 18. E 6 vezes 1, 6. Mais aquele 1 do 18 que foi lá, 7. Então, 117, tá aqui, ó. Mais 780 que a gente acabou de calcular, 897. Bom, ficou com dificuldade, teve dúvida, assiste o vídeo novamente, treine os cálculos em casa, aí no seu caderninho de anotações, seu caderno de registros, e vamos continuar. E aí vem ela, né? E aí vem ela, uma comemoração. E aí eu preciso fazer um alerta, hein? Galera, pensando nas provas que a gente vai fazer aí pro final do ano, é importante ter velocidade nos cálculos. Decorem a tabuada. Eu sei que às vezes é chato, eu sei que é repetitivo, tem uma galera que não gosta da tabuada, mas é importante que a gente tenha velocidade para fazer as coisas, tá? Então decorem a tabuada aí. Opa! E aí vem ela. O trauma da galera, o trauma que a gente vê nas muitas escolas por aí afora, inclusive em cursinho pré-vestibular, a galera se formando, adultos, famosa divisão, tá? Então, fica calmo, a ideia é mostrar para vocês um modelo que funcione, um modelo que te deixe tranquilo com essas operações. Então, vamos lá. A pergunta essencial na divisão é, quantas vezes cabe? Então, toda vez que você for dividir um número para o outro, a pergunta é, quantas vezes este número cabe no outro? E repara que a ideia do vezes não é sem querer, não. A ideia do vezes é proposital. Tem que saber a tabuada, tá? Então vamos lá. Eu quero dividir 819 por 3. Ok? Então a pergunta é, quantas vezes o 3 cabe no 8? Quantas vezes o 3 cabe no 8? 2 vezes. Por quê? Porque 2 vezes 3, 6. Então, de novo, ó. Quantas vezes o 3 cabe no 8? 2 vezes. Por quê? 2 vezes 3, 6. Então, eu sempre vou procurar o número que está mais perto do que a gente está procurando. Então, por exemplo,
Se eu fizesse aqui 3 vezes 3, 9, passou. Não pode passar. É sempre o mais perto sem estourar, beleza? 8 menos 6, 2. E aí eu vou começar a envolver as próximas casas. Então, baixo 1, né? 21. Quantas vezes o 3 cabe no 21? 7 vezes. Por quê? 7 vezes 3, 21. 21 menos 21, 0. Baixo 9. Pergunta para o sucesso da divisão. Quantas vezes o 3 cabe no 9? 3 vezes. Por quê? Porque 3 vezes 3, 9. Não sobrou o resto, nossa divisão é exata, então 819 dividido por 3 é 273. Beleza? Mas esse caso é um caso fácil, né? É um caso relativamente tranquilo. As pessoas têm dificuldade, ou você vai deixar de ter essa dificuldade a partir de hoje, com essa proposta. De novo, não perca essa pergunta, não perca essa interrogação. Quantas vezes cabe? E aí, vamos lá. Eu quero saber quanto que é 8.109 dividido por 9. Primeira pergunta. Quantas vezes o 9 cabe no 8? Nenhuma. É impossível colocar 9 carros numa garagem que cabe apenas 8, né? Alguém fica de fora. E a ideia nossa é que ninguém fique de fora. Matemática não tem racismo, discriminação, preconceito, nada disso, tá? Então, quantas vezes o 9 cabe no 8? Não cabe. Vou pegar o próximo. Ok? Quantas vezes o 9 cabe no 81? 9 vezes. Por quê? 9 vezes 9, 81. 81 menos 81, 0. Vou descer o 0. Pergunta. Quantas vezes o 9 cabe no 0? 0 vezes. Ou não cabe. Certo? Se ele cabe 0 vezes, eu vou escrever 0. Porque tem a tabuada do 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 15, 0. Mas a tabuada do 0 existe. Então, quantas vezes o 9 cabe no 0? Nenhuma. Coloco o 0 lá. Baixo 9. Ok? Vou para a próxima casa e baixo 9. Quantas vezes o 9 cabe no 9? Uma vez. Uma vez só. Por quê? Porque 9 vezes 1, 9. 9 menos 9, 0. Beleza, galera? É um vídeo aí para ajudar vocês nessas 4 operações. A partir de agora é treinar um pouco para ter fluidez nisso, para não ter problemas de velocidade ou de rios bobos nisso, certo? E, graças a Deus, podemos nos virar com as 4 operações entre os números naturais. Beleza? Valeu, galera! Até a próxima!